Sabe aqueles dias em que tudo parece perfeito? Céu azul, sem uma nuvem no horizonte. Aquela brisa leve no rosto, barulho de risada de criança ao fundo, e o cheiro de pipoca no ar? Era exatamente assim. Homens com seus filhos no ombro, casais tirando fotos, grupos de amigos tomando cerveja e apontando pro céu. Era um daqueles dias que você pensa, e isso sim é viver. Um sábado qualquer, que tinha tudo para ser memorável, se foi. Mas não do jeito que se esperava. A galera se reuniu num show aéreo. Um evento que mistura paixão por aviação com aquela nostalgia de infância. Ver aviões voando em manobras absurdas, cortando o vento, fazendo o peito vibrar, é coisa de homem mesmo. É como ver força, controle e coragem reunidos numa única cena. O barulho dos motores aumentava. A expectativa crescia. A multidão toda de olhos pro céu. E aí ele apareceu. Um caça. Enorme. Imponente. Brilhando sob o sol. E você sente aquele frio na barriga, sabe? Porque tem algo mágico em ver uma máquina de guerra dançando no céu. Mas naquele dia, algo estava fora do lugar. Só que ninguém sabia disso ainda. E quando o pior aconteceu, foi rápido demais. Gritos. Correria. Fogo. Silêncio. E aquele sábado perfeito, e virou uma cicatriz que jamais seria esquecida. Antes de entender o que deu errado, a gente precisa entender primeiro por que esses shows aéreos têm tanto poder sobre a gente. Por que tanta gente vai, se emociona, se arrisca e às vezes paga um preço alto demais. Verifique se está inscrito no canal, vem vídeos muito impactantes por aí. Tem algo quase hipnótico em olhar para cima e ver um avião cortando o céu. Mas não é só qualquer avião. É um caça. É velocidade, potência, precisão. É o tipo de coisa que faz um homem parar o que está fazendo, levantar o queixo e olhar, mesmo que só por instinto. Um show aéreo não é só entretenimento. É um espetáculo de poder. É ver de perto aquilo que a gente normalmente só vê na TV ou nos filmes de guerra. E quando esses aviões começam a fazer acrobacias, voando de cabeça para baixo, girando no próprio eixo, passando tão perto do chão que dá para sentir o vento, a adrenalina sobe. É como assistir uma luta entre homem e gravidade. O preferido da galera? O tal voo rasante. Quando o caça vem numa velocidade absurda, colado no solo, e parece que vai arrancar o boné da sua cabeça. A multidão grita. As crianças vibram. Os celulares sobem. É um momento que mistura emoção, respeito e aquele desejo de gritar, e isso sim é foda. Mas aí é que mora o perigo. Porque tudo ali é feito no limite. No limite da física. No limite do tempo. No limite do erro. Para dar certo, tudo tem que ser perfeito. Cada manobra, cada curva, cada metro de distância do público tem que ser exato. Não pode faltar nada, nem cálculo, nem treinamento, nem preparo. É por isso que, quando algo escapa do controle, mesmo que por um segundo, as consequências não são pequenas. São trágicas. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia em Skiliu. Era 27 de julho de 2002. Na cidade de Lviv, na Ucrânia, o clima era de festa. O lugar? A base aérea de Skiliu. O motivo? Uma grande comemoração dos 60 anos da 14ª Divisão Aérea da Força Aérea Ucraniana. Era um daqueles eventos que misturam orgulho nacional com entretenimento popular. A imprensa estava presente, as famílias compareceram em peso, os veteranos estavam uniformizados, e mais de 10.000 pessoas se espalhavam pelo aeródromo. Tinha música. Tinha bandeira hasteada. Tinha vendedor de sorvete passando entre a galera. Tinha criança brincando perto da cerca. Tinha pai segurando a mão do filho e apontando pro céu, como quem diz: olha lá, e aquele é o caça que o papai voou quando era jovem. Era um espetáculo. E como todo bom espetáculo, e tinha a atração principal. O nome dele era Su-27 Flanker. Um dos caças mais respeitados do mundo. Grande. Rápido. Ágil. Temido. Capaz de fazer manobras que desafiam as leis da física. Quando o público ouviu o motor rugindo ao longe, o silêncio tomou conta.
Era ele. Subindo, girando, caindo e voltando a subir como se não existisse peso, como se o avião tivesse vontade própria. Os olhos estavam todos voltados pro céu. Mas ninguém, e absolutamente ninguém, olhava pro chão. O Su-27 Flanker não é só um avião. É uma lenda voadora. Criado pela União Soviética, ele foi feito para dominar o céu. Enorme, poderoso, rápido, mas o que mais impressiona nele é a forma como ele se move. Ele não só voa. Ele dança. Ele faz curvas fechadas como se fosse um pássaro. Ele sobe quase em linha reta e, do nada, para no ar, vira de lado, e cai de costas como se estivesse zombando da gravidade. Naquele dia, quem estava no comando dessa máquina era o coronel Vladimir Topar, acompanhado do copiloto Yuri Egorov. 2 pilotos experientes. Militares treinados. Homens que passaram a vida inteira no cockpit. Eles não estavam ali por acaso. Eles foram escolhidos porque eram considerados os melhores. E a missão deles naquele dia era clara. Impressionar. Mostrar ao público a potência da Força Aérea Ucraniana. Mostrar que aquele caça não era só uma arma, era uma obra de arte voadora. Logo nos primeiros minutos, o Su-27 subiu com tudo, executando uma sequência de curvas e acelerações que arrancaram aplausos e gritos da multidão. Ele subia e descia como se estivesse preso a um elástico invisível. Chegava tão perto do solo que dava para ver os detalhes na fuselagem. Girava no ar com tamanha precisão que parecia controlado por computador. Mas então, eles tentaram uma das manobras mais ousadas. Uma curva descendente em baixa altitude. O tipo de manobra que exige cálculo milimétrico. O tipo de manobra em que não pode haver erro. E foi aí que as coisas começaram a sair do controle. De longe, tudo parecia sob controle. O caça voava, o público vibrava, os fotógrafos clicavam. Mas lá em cima, dentro da cabine do Su-27, a situação já não era tão clara assim. Os pilotos, Topar e Egorov, se estavam desconfiados. Eles trocavam informações rápidas, olhavam os instrumentos, tentavam entender. Onde, exatamente, estava o público? Acredite se quiser, eles não sabiam com precisão. A organização do evento havia fornecido um mapa incorreto, e os pilotos não receberam instruções claras sobre a posição exata da área da plateia. Para piorar, não houve simulação nem ensaio da manobra completa antes do evento. Tudo estava sendo feito na hora. Ao vivo. Com mais de 10.000 pessoas no chão. E então, sem perceber, eles começaram a executar a curva descendente diretamente sobre a multidão. Não sobre a pista. Não sobre a área segura. Mas sobre as pessoas. Aquela manobra que deveria ser uma exibição de técnica e controle estava sendo feita no lugar errado. E ali embaixo, ninguém tinha a menor ideia. Pais continuavam apontando pro céu. Crianças continuavam sorrindo. Celulares seguiam gravando. Ninguém imaginava que o caça estava fora da trajetória planejada. E em poucos segundos, o que era para ser só mais uma manobra, viraria uma tragédia impossível de apagar da memória. E então, aconteceu. O Su-27 começou a descer. Uma curva em velocidade alta. O caça inclina, mergulha e se aproxima do solo. Tudo parecia estar conforme o plano até que não estava mais. A ponta da asa tocou a copa de uma árvore. Foi um segundo. Um arranhão. Um deslize mínimo. Mais suficiente para tirar o avião do eixo. O caça começou a girar. Desgovernado. Caindo. O impacto seguinte foi contra um avião estacionado na pista. A fuselagem do Su-27 ricocheteou no solo, se arrastando violentamente. E então, ele entrou direto na multidão. Pessoas correndo, gritando, tentando escapar, mas era tarde demais. A explosão veio como um trovão. Uma bola de fogo. Chamas subindo no ar. Partes do avião voando em todas as direções. Pedaços de metal, fumaça, estilhaços e corpos. Gente sendo arrastada. Pais procurando filhos. Homens tentando tirar escombros com as mãos. Um silêncio surdo entre os gritos, como se o tempo tivesse parado por segundos. O que antes era a festa virou um cenário de guerra. O cheiro de combustível queimado. O som de sirenes. O calor das chamas ainda no ar.
O Sub-27 tinha acabado de ceifar vidas. Ali, no meio do povo. E os pilotos? Eles sobreviveram. Foram ejetados no último segundo. Caíram entre os destroços, vivos. Mas o que havia acontecido? Não tinha mais volta. Você já conhecia essa história? Deixe um comentário se não conhecia. A fumaça ainda subia quando os primeiros gritos começaram a ecoar. Era um som que ninguém ali nunca mais esqueceria. Não era só pânico. Era desespero cru. Era o tipo de grito que vem de dentro, de quem acabou de perder alguém, ou viu o pior, de perto demais. Alguns estavam no chão, atordoados, tentando entender o que tinha acontecido. Outros corriam sem direção, cobertos de sangue, fuligem, poeira. Muitos nem sabiam onde estavam. Cadê meu filho? Ela estava bem aqui. Socorro, alguém ajuda ele. O som do fogo consumindo tudo misturava com os gritos por socorro. Os primeiros a correr foram os próprios espectadores. Homens tirando escombros com as mãos. Soldados empurrando pedaços de avião para abrir caminho para os feridos. Pais desesperados carregando crianças desacordadas nos braços. E ali, naquele chão agora queimado e manchado. Haviam pessoas que minutos antes estavam sorrindo, tirando fotos, comendo pipoca. Agora, jaziam entre destroços e fogo. Alguns feridos estavam desorientados, vagando como zumbis. Outros gritavam de dor. Muitos não respondiam mais. Em poucos segundos, o cenário de comemoração virou um pesadelo apocalíptico. Parecia a cena de filme de guerra. Mas era real. Acontecendo. Ali. Na frente de todo mundo. E o pior. O número de vítimas. Ainda estava longe de ser conhecido. O silêncio que veio depois da fumaça. Não era paz. Era o som da perda. Quando os números começaram a aparecer, ninguém acreditava. 77 mortos. 28 eram crianças. Mais de 540 pessoas feridas. Era o tipo de estatística que a gente escuta com frieza quando vê no jornal. Mas para quem estava lá, cada número era uma pessoa. Um rosto. Uma história. Um pai que foi com o filho e voltou sozinho. Uma mãe que segurava a mão da filha no momento da explosão e quando olhou pro lado, ela não estava mais ali. Um garoto de 10 anos que filmava o avião com o celular e foi atingido por um pedaço da fuselagem. E isso é o que mais dói. Não foi só um acidente. Foi uma perda coletiva. Famílias inteiras destruídas. Crianças que nunca mais voltaram para casa. Pessoas que foram ao evento para celebrar a aviação e saíram de lá carregando luto. Hospitais entraram em colapso. Ambulâncias iam e vinham. Faltava sangue. Faltavam médicos. Faltava espaço. Mas o que mais faltava, e era a resposta. Como isso pôde acontecer? Quem foi o responsável? Dava para evitar? Enquanto os feridos lutavam pela vida e os corpos eram identificados, o país inteiro começava a cobrar justiça. Depois do caos, e veio a cobrança. A Ucrânia inteira queria entender como um avião militar caiu no meio da plateia em um evento oficial, autorizado, planejado, cheio de autoridades e crianças. Quem errou? Logo, os olhos se voltaram para os dois homens que estavam dentro do cockpit. Coronel Vladimir Topar, o piloto. Tenente Yuri Egorov, o copiloto. Ambos sobreviveram. Ambos foram presos. Ambos foram acusados. O governo dizia: eles foram negligentes. Eles voaram fora da rota. Eles cometeram um erro fatal. Mas a versão deles era outra. Topar e Egorov afirmaram que nunca receberam um mapa correto da área de voo. Disseram que o ensaio da manobra foi cancelado de última hora. Afirmaram que não sabiam que estavam sobrevoando o público, porque a organização não indicou a zona de segurança com clareza. Mais ainda, os dois disseram que foram pressionados a executar manobras de alto risco. Sem preparação adequada. Sem simulação. Sem estrutura. Eles não negaram o desastre. Mas disseram que não estavam sozinhos na responsabilidade. E essa alegação dividiu o país. Alguns queriam justiça imediata. Eles pilotavam. Eles decidiram. Eles pagam.
Outros viam ali dois bodes expiatórios, colocados como culpados únicos para cobertar um sistema desorganizado, falho e negligente. Enquanto o povo chorava seus mortos, o julgamento começou. 2 anos depois do acidente, o tribunal finalmente deu seu veredito. Coronel Vladimir Topar, o piloto, foi condenado a 14 anos de prisão. Tenente Yuri Egorov, o copiloto, pegou 8 anos. Além disso, ambos foram obrigados a pagar multas milionárias como forma de compensação às famílias das vítimas. Mas eles não foram os únicos. Altos oficiais da Força Aérea, membros do comitê organizador do evento, supervisores do espaço aéreo, vários outros nomes foram punidos administrativamente e judicialmente. Alguns perderam o cargo. Outros foram afastados. Poucos, de fato, enfrentaram prisão. No papel, a justiça tinha sido feita. Mas, e no coração de quem perdeu alguém? Como colocar fim ao luto com uma sentença? Como apagar da mente aquela imagem de fogo, de grito, de ausência? Topar, mesmo após cumprir pena, nunca assumiu a culpa. Saiu da prisão dizendo o que sempre repetiu. A culpa foi da organização. Eu só pilotei. E para muitos, essa frase ficou martelando. Talvez ele tenha razão. Talvez não. O que ficou claro é que naquele dia, não foi só um avião que caiu. Foi a confiança. Foi a segurança. Foi uma parte da alma de um país inteiro. Os anos passaram. As chamas se apagaram. As feridas físicas cicatrizaram. As manchetes sumiram dos jornais. Mas a memória ficou. Na Ucrânia, basta mencionar Oskiliu e todo mundo sabe do que se está falando. Não é só um nome. É uma cicatriz aberta na história de um povo. Até hoje, há quem diga que os pilotos foram apenas os rostos de uma culpa maior. Que foram deixados sozinhos, enquanto os verdadeiros responsáveis ficaram nos bastidores, protegidos por fardas e cargos. Outros acreditam que, mesmo experientes, os pilotos tinham o dever de abortar a manobra ao perceber que algo estava errado. Que eles tinham o poder de evitar. Que não o fizeram. Mas uma coisa é certa. A tragédia não foi causada por uma falha. Foi causada por várias falhas somadas. Falha no planejamento. Falha na comunicação. Falha na segurança. Falha no julgamento. E o preço foi pago por inocentes. Crianças. Pais. Avós. Famílias inteiras que jamais seriam as mesmas. O coronel Topar, mesmo depois de cumprir sua pena, continua dizendo: eu não me arrependo de pilotar. Me arrependo de confiar em um sistema que não me deu as condições para fazer certo. E talvez isso diga tudo. Porque às vezes, a culpa não tem um só nome. Às vezes, a tragédia é o resultado de uma engrenagem inteira enferrujada. E por isso, mesmo que o tempo passe, mesmo que as cicatrizes sumam da pele, as do coração continuam ali. Lembrando o que aconteceu. Lembrando o que não pode, jamais, se acontecer de novo. Skiliu não é só o nome de um lugar. É um lembrete. De que tudo pode mudar em um segundo. De que até os gigantes do céu também podem cair. Essa história não é só sobre aviões. É sobre confiança. É sobre falhas humanas. É sobre responsabilidade. E acima de tudo, é sobre vidas. Cada pai que perdeu um filho naquele dia. Cada criança que saiu de lá sem os pais. Cada socorrista que carregou um corpo no colo. Essas pessoas carregam essa tragédia até hoje. E nós? A gente assiste de longe, ouve, se emociona. Mas a pergunta que fica é: o que fazemos com essa memória? Porque esquecer é fácil. Mas lembrar é um ato de respeito. Lembrar que segurança não é detalhe. Que planejamento não é burocracia. E que uma decisão errada, num lugar errado, numa hora errada, pode custar dezenas de vidas. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e ver um avião cortando o vento, lembre de Skiliu. E se um dia você estiver no comando de um avião, de uma equipe, de uma escolha que afeta outras pessoas, lembre-se. Não é só sobre o que você faz. É sobre quem pode pagar por aquilo que você deixa de fazer. Essa não é só uma história sobre o passado. É um aviso. Um chamado à consciência. E uma homenagem.
A todos que não voltaram para casa naquele dia. Se você não conhecia essa história, deixa o like.